Os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram, e saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus 27, versículos 52 e 53. Após a morte de Jesus na cruz, ocorreu um verdadeiro rebuliço cósmico. A terra tremeu, rochas se partiram e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Porém, o que realmente chamou a atenção foi algo extraordinário. Mateus registrou que após a morte de Jesus, alguns mortos foram levantados de seus túmulos pela ressurreição. Imagine essa cena impactante. Pessoas em luto por seus familiares enterrados dias antes e, de repente, batidas na porta. Para o espanto delas, lá está o próprio familiar ressuscitado. Além do susto que muitos devem ter sentido, a ressurreição dos mortos apontou para algo crucial: a morte da morte. A ressurreição dos mortos deixou claro que a morte perdeu seu domínio por meio do sacrifício de Cristo. Essa ressurreição dos mortos após a morte de Jesus no Calvário ensinou que a vitória sobre a morte começou a brilhar na história humana e que chegará o dia em que todos os que creram em Cristo como Senhor e Salvador também serão levantados da morte, ressuscitando em glória. Anos mais tarde, o apóstolo Paulo falou sobre o que acontecerá quando Cristo retornar. Ele disse: "Vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os que estivermos vivos na ocasião do retorno de Cristo, seremos transformados. Esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade e o corpo mortal se revestirá de imortalidade. E quando isso acontecer, se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória." A obra fiel de Cristo marcou o início de uma nova ordem cósmica. O reino de Deus foi inaugurado entre nós. Vivemos hoje entre as bênçãos desse reino já inaugurado e a expectativa do seu completo desfrute. Aguardamos o dia em que esse reino será plenamente estabelecido com o retorno de Jesus, o nosso Rei. Nós vivemos aquilo que é chamado pela teologia de vivemos entre o já e o ainda não. Já somos salvos, o reino de Deus já está entre nós, mas ainda não completamente. Ele será estabelecido completamente através do retorno glorioso do nosso Senhor Jesus. A ressurreição dos mortos, por ocasião da morte de Jesus, assegura que o dia do pleno desfrute desse reino chegará. E a palavra de Jesus a Marta será completamente cumprida. Lembre-se do que Jesus disse a Marta: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá eternamente." Que essa maravilhosa verdade nos encha de esperança e confiança, lembrando-nos de que em Cristo a morte foi vencida e a vida eterna nos aguarda. Que possamos viver em constante gratidão e dedicação ao nosso Salvador, aguardando com alegria o dia da nossa plena redenção.